é o próprio Satanás. É o próprio Satanás. Então, meus irmãos, é tempo de a gente estudar as profecias. Eu começo a dizer que tem muitas pessoas que estão começando a entender o poder de Deus, mas poucas pessoas conhecem as profecias. Poucas pessoas conhecem as profecias. Então, Apocalipse capítulo 11 diz assim: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo, não meça, porque foi dada às nações, pisará a cidade santa por 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas, para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e a vencerá, e os matará. Jazere seu corpo morto na grande cidade, ou na praça da grande cidade, que espiritualmente, ou símbolo, simbólica, se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão, se alegrarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a face da terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, puseram-se sobre os seus pés, caiu um grande temor sobre os que ouviram, e ouviu uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. Subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. Na mesma hora, houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. Passando o segundo ai, aí eis que o terceiro ai cedo virá. E tocou a 7ª trombeta, e houve no céu uma grande voz, dizia: o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor, o reino do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seu trono diante de Deus, prostrando sobre o seu rosto, o adoravam a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e passaste a reinar. Glória seja dada a Deus. O que é que nós temos aqui, irmãos? Nós vemos aqui, o apóstolo João, na ilha de Pátimo, tendo uma revelação extraordinária. O que me chama a atenção, irmãos, é que a palavra do Senhor, ela é tremenda e extraordinária. Uma certa feita, quando Jesus tinha sido crucificado e havia ressuscitado, e teve um encontro com eles, A Bíblia nos fala claramente no Evangelho de João, capítulo 21, que o Senhor tem ali um particular com Pedro de uma forma extraordinária. O Senhor começa a dizer: Pedro, filho de Simão, ama-me mais do que esse? Sim, Senhor, tu sabes, apacenta minhas ovelhas. Aí torna a falar a 3ª vez por Pedro, Aí Pedro diz: tu sabes tudo. E ele chora amargamente, Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus falou de que morte Pedro haveria de glorificar ao Senhor. Mas Pedro vendo, diz o versículo
capítulo 21 e versículo 21 de João. Pedro, vendo este, disse: Jesus, Senhor, e deste o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha que coisa linda. Divulgou-se, pois, o dito entre os irmãos que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Observe que João, ele é o último dos discípulos a morrer. Foi o único que morreu de morte natural. Segundo o historiador, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tomé foi queimado vivo lá na Índia. A gente vê Tiago foi transpassado a espada, Paulo decapitado, ainda que não foi discípulo de Jesus, não andou com os 12, mas era um apóstolo, um evangelista, um missionário, um discípulo do Senhor, foi decapitado. E a gente vê que muitos dos discípulos do Senhor, eles morreram matados, outros crucificados, outros torturados, mas João, ele realmente cumpriu a palavra do Senhor, que ele viria Cristo, que ele ia ver o reino de Deus, que ele ia ver a revelação do Filho de Deus. E a Bíblia nos diz que João está lá na Ásia, na Ásia, preso por causa da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que o Senhor se revela para ele, mostrando os mistérios das 7 igrejas, dos 7 candelabros, dos 7 Espíritos de Deus, mostrando as coisas que iria acontecer, as que estavam acontecendo, E tantas coisas o Senhor mostrou para João. Ele diz para João que ele foi morto, mas estava vivo para todos sempre. Então, como ele começa a falar para João, mostrar essas coisas, a respeito das 2 testemunhas, irmãos, quantas vezes eu, por falta de um conhecimento amplo da palavra de Deus, ou luz, a Bíblia nos fala que a palavra de Deus, ela é luz, lâmpada, diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. O salmista também vai dizer: como desviei os meus pés do caminho mau, observando a tua palavra. Esse mesmo salmista diz: como purificará o mancebo o seu caminho, observando a sua palavra. Então veja bem, a palavra de Deus, ela esclarece, ela revela. O autor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração do homem, e não tem criatura alguma que esteja oculta ou escondida da palavra de Deus, porque nós, diante da palavra de Deus, estamos como nascemos, despido. Ela revela o segredo do coração da humanidade, do coração de todo mundo, Então veja bem, quando João tem a revelação das 2 testemunhas, eu sempre falei que as 2 testemunhas eram Moisés e Elias, sempre falei, mas devido no decorrer do tempo, no decorrer examinando, analisando, eu vi, irmãos, baseado na palavra de Deus, quando nós olhamos para 2 Reis, capítulo 11, nós vamos ver, olha que papel maravilhoso já começa a se dar com as 2 testemunhas, porque ali a gente vê que Salomão, filho de Davi, amou muitas mulheres sim, e ele fez coisas terríveis, se prostrou diante de Astarote, se desviou da presença de Deus para levantar altares a Deus estranho, agradando as mulheres deles, mulheres que realmente era ímpia, mulheres que não conhecia a grandeza do Deus de Israel. Então Salomão se desvia da presença do Senhor. O Senhor se revela para Salomão e diz: olha, Salomão, você não andou perfeitamente na minha presença, mas eu fiz um juramento a teu pai Davi, eu fiz uma promessa a Davi e vou cumprir com a minha promessa. Vai acontecer isso, isso e isso sobre a sua vida, Salomão, só que eu não vou requerer de você
nos seus dias, eu vou requerer no dia de seu filho. E a gente sabe que Salomão dormiu com seu pai, foi sepultado e seu filho Roboão, tomou o seu assento. E quando ele tomou o seu assento, a Bíblia diz claramente, a Bíblia quem diz claramente, irmãos, que ali se divide as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel se dividem ali. Mas antes dali já viria uma promessa. Aleluia, lá em Gênesis capítulo 28, capítulo 29, vocês vê o velho Jacó abençoando quem? Os filhos de José, Manassés e Efraim. Você vê que a mão direita do velho Jacó está sobre a cabeça de quem? De Efraim, o abençoando, ele é o menor. E a mão esquerda está sobre a cabeça de Manassés, ele cruza as mãos. José se antecipa e diz, não, ele de nada disso, é desse jeito mesmo. Quer dizer, o maior servirá o menor. E ele profetiza sobre a vida de Efraim. Ele profetiza